Perdeu o Playboy. Né, Marcelo? Perdeu o Playboy. E essa gíria carioca é perfeita, inclusive, né? Perdeu o Playboy, que é a playboyzada mesmo que perdeu. Pois é. Olha, o bom da democracia é que ela, quando é a democracia eletiva, ela é contada em votos. Então, quem não teve mais votos, perdeu. Então, tentaram, usaram orçamento secreto, usaram e abusaram da máquina. No final, aquele espetáculo ridículo da Polícia Rodoviária Federal, muito assédio dentro das igrejas, muito assédio no trabalho. Mesmo assim, o Lula saiu vencedor, com uma maioria consolidada de norte a sul do país, não só porque ele era, de fato, muito melhor, mas porque o seu adversário também foi a pior coisa que apareceu na história do Brasil, que eu, em vida, conheci. Não pode ter havido alguém mais desumano do que este que ainda ocupa o Palácio do Planalto e que já está às portas de sair. Nem mesmo na ditadura, Miguel, nasci na clandestinidade no Rio de Janeiro com meus pais, eu pude presenciar algo tão desprezível enquanto ser humano, especialmente naquele tratamento perverso durante a Covid, as pessoas morrendo e esse sujeito fazendo chacota. É isso aí. Eu coloquei o título da live, Perdeu, porque o vice do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, deu uma entrevista hoje ao Globo, em que ele fala o que o Bolsonaro não falou ainda, né? Mas a entrevista toda, ele fala, não, nós perdemos o jogo, nós concordamos em participar do jogo, agora não adianta mais chorar, né? Disse que a eleição foi limpa, né? O Mourão foi mais corajoso do que o Bolsonaro, que é um covardão, né? Até o final, Marcelo, o Bolsonaro é tão desprezível, né, que até o final fez um discurso vagabundo ontem. Ele é tão moleque, Marcelo, ele é tão moleque, que ele ainda deixou o Brasil esperando 2 horas por ele, porque ele falou em instante, nem a hora ele falou, né, porque ele não respeita ninguém. A imprensa, os profissionais de imprensa ficaram todos esperando, e não só profissionais de imprensa, um montão de gente. Poxa, é o presidente da República, vai falar, depois, a primeira fala dele depois da derrota eleitoral, o que esse maluco vai falar, né? Todo mundo com um pouco de tensão, será que será que vem aí? Né? Boa coisa vem, né? Miguel, não dava para esperar muito, né, de um sujeito que ele não fosse um mau perdedor, se ele foi um mau vencedor. Quando ele venceu, o discurso dele foi logo dizendo o seguinte: agora o Brasil vai ser cristão, cristão lê-se, né? Dentro daquele fundamentalismo de mercado de fé que ele alimenta. Agora o Brasil vai cuidar da família dentro daqueles pressupostos que ele entende como família. Agora o Brasil vai ser um país liberal. Então, assim, ele é um divisionista. Então, um mau vencedor naturalmente só poderia ser um mau perdedor. Eu não sei a Dara, mas eu, por exemplo, eu esperava absolutamente nada dele. E inclusive ficou ridículo, porque quanto mais ele demorava, pior para ele, na medida em que o Lula ia sendo parabenizado por todos os líderes internacionais, todos os governadores de estado se manifestavam, o próprio filho desse sujeito lá do Planalto reconheceu a eleição do Lula, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, quer dizer, ficou feio, e ele ficou, na verdade, esperando o quê? Que essa balbúrdia, né, se estabelecesse nas estradas, para ele, sei lá, tentando aí, de uma forma ou de outra, negociar uma saída que eu acho que ele deve estar muito preocupado agora, porque não há como esse cidadão não ser criminalizado, Miguel. Não há, Dara. Aí não é questão de você querer ou não. E eu acho que o Lula também não tem que perder tempo com isso, não, que o Lula tem que governar um país que está todo fragmentado, um país em pedaços. Mas ele tira aqueles 100 anos de sigilo e a justiça que resolve o problema do Bolsonaro, que vai ter muito o que se explicar. É um péssimo perdedor. Ele nunca entendeu a importância do cargo dele. Você vê que no último debate ele pediu voto para deputado federal. Essa é que é a verdade. Foi, não? Aquilo foi ótimo. Pois é. Nas considerações finais.
Eu também tive essa impressão de que ele estava esperando para ver se ia dar um caldo maior a ocupação das vias, a mobilização dos inconformados, para ver se conseguia tirar alguma coisa. E aí, quando viu que não ia dar caldo, que as pessoas não estavam somando, ele teve que fazer esse discurso que poderia ser um post no Twitter dele, com a quantidade de palavras que ele usou. Mas... Ó, sobre esses bloqueios, isso é grave, viu? Isso é grave. Agora, isso aí não dá nada, não dá golpe, não dá nada, não tem como, né? Só prejudica o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente da República, está no comando do governo, vai reduzir os índices econômicos do governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro vai terminar o mandato com queda na economia no governo dele, né? E com a pecha de moleque, né? De moleque que está abandonando os próprios aliados dele, porque o pessoal do agronegócio está em choque, né? É isso mesmo? Porque os próprios bolsonaristas estão em choque, porque os estados estão bloqueados, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo foi muito prejudicado. Quem vende não fica feliz, quem compra também não fica, o mercado consumidor muito menos, quer dizer, gera um tumulto desnecessário e, assim, para deixar ele mesmo na marca de péssimo gestor. E se enrolando cada vez mais, né, Miguel e Dara? Porque ele chegou ontem naquele discursozinho e tentou tirar o time dele, dizendo o seguinte: olha, a gente não pode fazer como a esquerda, eu sou contra não sei o que, o direito de vir, mas na verdade nós sabemos que ele tem responsabilidade total por isso. Se ele tivesse interesse de resolver isso aí, ou o chefe diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele era o primeiro aí na linha de frente para dizer, pessoal, vamos liberar aqui, vamos. Não, ele quer mesmo o caos. E a gente sabe que esses 2 meses vão ser desse jeito, mas os 2 meses vão passar. A transição vai acontecer e esse cidadão depois ele vai sair e vai prestar conta com a justiça. Espero, né? Ele não tem para onde correr, Marcelo, porque você apontou uma coisa, você apontou bem. O Bolsonaro, com a fala, ele desmobilizava isso todo o país. E mais ainda, se o pessoal não acreditasse, ele ia lá. Ele ia num ponto desse, se tivesse mais grave, né? Falar, não, gente, aqui tem insumo médico, Santa Catarina, lugar que elegeu Bolsonaro, o pessoal está sem insumo médico, os lugares estão desabastecidos. Eu vou inclusive, atualizar aqui para vocês verem como é que está a situação. A Polícia Rodoviária Federal não está fazendo nada, né? A única coisa que ela faz, na realidade, divulgar no Twitter. Isso é o que ela faz. Mas pelo menos isso. Coloca aí o que eu pedi para o Guilherme subir. Guilherme, coloca aí, por favor. Aí, são várias imagens, aí vamos por ordem, né? Por estados. Aí são esses estados aí, Amapá, Acre tem 2 interdições, Alagoas não tem, Amazonas tem 4 interdições, Bahia, Bahia sem ocorrências, Ceará sem ocorrências, Distrito Federal sem ocorrências, passa aí. Espírito Santo, 4 interdições, Goiás, 3 interdições, Maranhão, 1 bloqueio, Minas Gerais, 7 interdições. Minas Gerais está brabo. Agora, olha isso aqui, Mato Grosso, 31 interdições, Mato Grosso. Mato Grosso é um dos estados mais importantes do agronegócio brasileiro. Olha aí, pessoal do agronegócio, maluco que vocês colocaram no poder. Falava mal da China, né, que é o principal comprador brasileiro, e agora manda... Para mim, é ele que está mandando fazer isso. Ele que manda, porque se o Bolsonaro... Pode tirar um pouquinho. Porque se o Bolsonaro tem o poder de desmobilizar, então o poder é dele. Ele que é o coordenador desses bloqueios aí. Ele não gosta de andar de moto, pega essa moto vagabunda dele e vai lá, rapaz. No instante ele chega lá, tira o capacete, vai lá e pinta o clima e ele diz, pessoal, vamos aqui todo mundo cuidando, circulando, que é o melhor que a gente faz. Ele não faz isso, porque é o que ele quer. Ele quer tumultuar. Hoje aqui, Miguel e Dara, aqui em Fortaleza, reuniu-se um amontoado de pessoas na frente acho que da 10º Batalhão Militar para pedir golpe. Quer dizer, e o Bolsonaro fica quieto vendo isso. Quer dizer, um monte de gente infringindo a lei, com coisa grave, sem saber talvez que esteja realmente infringindo a lei, pedindo o quê? Para que seja reconhecido um resultado que a urna não mostrou. Que palhaçada é essa, cara? Olha, meu amigo, nós queremos paz. A gente sabe o que a gente quer mesmo? Dizia Tim Maia, sossego, cara. A gente quer sossego.
A gente quer tranquilidade para continuar sobrevivendo num país que já é difícil. A gente quer ver que nossos filhos não sejam adoecidos e esse maluco tumultuando tudo. Ninguém aguenta mais, sabe? Esses caras do agronegócio, quando os chineses começaram a cobrar as multas da entrega dessa carga aí, essa moçada vai começar a se preocupar fortemente com relação a isso aí. Deixa eu colocar o superchat aqui Tem aqui um comentário de uma assinante, Marília Pereira. Ouviram o discurso do Braga Neto? Eu não ouvi, não. Dá um Google aí, por favor. Vê o que esse Braga Neto falou. Que esse cara também ele é dos piores. Ele é da turma... Durante 4 anos ele falou muita besteira. Vamos ver agora no finalzinho se ele melhorou. A Zuma Rodrigues deixou aqui um superchat. A fala do Mourão é típica de quem está irritado com o fato do Bolsonaro não ter dado golpe antes da eleição. Talvez, mas agora já era. Rapaz, o Mourão vai ser um governista. Anote aí. Ele vai ser um senador governista. Mas sabe o que eu acho, Marcelo? Eu acho que muita gente que está do lado do Bolsonaro estava só esperando ver ele pelas costas. Muita gente, porque, por exemplo, até o Tarcísio. Eu lembro que eu vi uma live do Bolsonaro, das últimas, na campanha, o Bolsonaro com o Tarcísio, né? O Tarcísio de Freitas, que se elegeu governador de São Paulo. Cara, o Bolsonaro, ele é tipo um psicopata, né? Aquelas lives dele, é uma live de psicopata, né? E ele assim, ele não tem noção. Ele, por exemplo, ele conta piadas horrorosas e ele ri da piada que ele conta. Sabe essas pessoas que contam piada e a pessoa própria ri, sem se preocupar se a piada foi engraçada, entendeu? Típico de... Normalmente as piadas não são engraçadas, né? Ou ele está com a discriminação contra alguém, ou ele está realmente com uma politicamente incorreta. É um cara totalmente ao avesso, aquele cidadão. Sinceramente, ele nasceu num período errado da história. Eu tenho pena, às vezes, do intérprete de Libras que fica ao lado. Nossa Senhora, né? Tem que dar todo dia graças a Deus por ter um bom trabalho, né? Poderia ser intérprete livre de Bolsonaro, imagina. Mas, enfim, né? Emprego digno também. Deixa eu trazer aqui outro. Vamos continuar Guilherme, coloca aí, volta aí onde a gente estava. Então, Mato Grosso, 31 interdições. Mato Grosso do Sul, 2. Pará, 13 interdições. Isso aí deve ser os madeireiros ilegais, né? Paraíba, sem interdição. Pernambuco, 1 interdição. Piauí, 100 ocorrências. Paraná, 18 interdições, 3 bloqueios. Paraná, estado também bem bolsonarista. O Rio, 100 ocorrências, graças a Deus. Rio Grande do Norte, 100 ocorrências. Rondônia, 12 interdições. Passa agora, Guilherme, por favor. Roraima, 100 ocorrências. Rio Grande do Sul, 1 interdição, 3 bloqueios. Agora, leia isso. Santa Catarina, 14 interdições, 20 bloqueios. O estado de Santa Catarina está totalmente parado. Né? Eu não sei o que esses bolsominions têm na cabeça, que eles estão trancando os próprios bolsominions. Estão se trancando, eles votam em Bolsonaro, perdem a eleição e se trancam. Claramente um boicote deles mesmo, né? Não, e teve vacina, por exemplo, o Butantan estava esperando carregamento de ovo, ficou atrasado por causa do bloqueio, até que eles conseguiram que houvesse escolta para os ovos para a produção de vacina. A gente lembrar que estavam na vacinação infantil agora, de Covid. Não, na realidade, não dá nem para rir, porque todo mundo é prejudicado, porque Santa Catarina é um dos estados que tem indústrias importantes. Esses caminhões estão vindo para o Brasil todo, para abastecer, né? Porque o Brasil é uma economia toda interligada, então, infelizmente, né? Todo mundo é prejudicado, o Brasil todo é prejudicado. Bom, mas se eles estão pensando aí, viu, o Miguel e Dara, que com isso vão encontrar uma comoção nacional para querer mudar esse resultado, eu lamento dizer que aqui no Ceará ninguém vai entrar nesse barco, não. E faço aí por eles mesmo, se quiserem fazer, se quiserem... Nós vamos tocar aqui a nossa vida, o presidente é o Lula, quem quiser ser contra que seja, não quer nem saber. Que ninguém está nem ouvindo, nem preocupado com isso. Ontem eu conversei aqui com o rapaz, aí a gente estava falando sobre essas manifestações, né? Cara, se eles quiserem se manifestar, pode ficar se manifestando 4 anos.
4 anos fazendo a micareta deles na praia de Copacabana. Entendeu? Bloquear o Estado eles não vão conseguir, porque bloquear o Estado não prejudica só o Lula ou o petista, prejudica a economia brasileira toda, prejudica o agronegócio. Então, isso aí eles estão se queimando muito, né? Agora, até tem os jogos de futebol, quem está desobstruindo as vias é a torcida organizada, né? O cara paga o ingresso, paga o transporte e fica parado porque Bolsonaro não aceita o resultado da eleição. Tem vários vídeos já rolando por aí dos torcedores do Galo, do Corinthians, né? Até separei alguns videozinhos aqui, vê se eu consigo colocar algum. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa perguntou aqui no chat, viu, Miguel, o que eu achei daquela comemoração da prisão do Alexandre de Moraes. Rapaz, eu estou esperando receber esse vídeo para eu mesmo compartilhar nas minhas redes, ainda não recebi. Foi uma coisa patética. É a cara do gado, né? Sabe, eu botei esse vídeo aqui ontem, você não viu ainda não? Eu vi na sua rede, eu queria era para mim, rapaz. Esse vídeo a gente guarda, é histórico. É o gado sendo gado, né? O gado sendo informado por fake news e vibrando, aquela coisa. Se você contar para outra pessoa no mundo, a pessoa não acredita. A gente só acredita porque é aqui no Brasil. Aqui, ó, tem uns videozinhos legais aqui. Coloca aqui esse aqui, Guilherme, do caminhoneiro. Tem um caminhoneiro revoltado com os bloqueios, né? Você vê que a própria... Aí, ó. Não, pode colocar. Calma. Você que essa aqui... Nós estamos levando o nome de vagabundo. Nós estamos levando o nome de safado por causa desse povo. Cara, aceita a democracia, caralho. Eu vou com você. Aceita. Eu vou com você. Eu não consigo sair, que meu caminhão está dentro da rotatória. Vamos lá, eu vou lá. Vocês lutaram quanto a favor da democracia? Eu lutei a favor da democracia. Vocês estão acabando com isso, porra. Mas vocês acabou com isso, cara. Quem quer ficar aqui? Eu não quero. Vocês querem ir embora? Vambora. Então quem quer ir embora aí? Eu quero. Então vambora. Então libera tudo e vambora. Pronto. Gostei desse vídeo que ele fala, aceita a democracia, caralho. Rapaz, é o trabalhador querendo trabalhar e o outro é um lockout, né? Quer dizer, é o proprietário prejudicando o trabalho daquele que precisa entregar a carga para receber, para sustentar a família dele. Já não basta uma profissão tão difícil quanto carregar um caminhão nas estradas brasileiras, que não são fáceis. Aí você agora tem que ficar discutindo e outra coisa, correndo risco, né? Porque vai que um maluco desse está armado, eles são violentos, eles são bárbaros, né? Então, assim, o que o Bolsonaro faz com a leniência dele e a PRF com essa conivência tácita, expressa, isso vai ter proporções de episódios que serão fatais para algumas pessoas. É horrível ver isso. Tem um vídeo que eu não vou colocar aqui pela razão que eu vou explicar, só que eu vou descrever o vídeo que a gente recebeu. Eu ia colocar, só que a gente chegou à conclusão que é besteira colocar, pela razão que eu vou explicar. É um caminhoneiro que fala, né? Ele fala com alguém que está filmando, que ele tá lá, o caminhão dele está lá, e o meu caminhão é aquele ali. Meu caminhão está aqui só porque meu patrão mandou. Meu patrão mandou. Eu, por mim, não estava aqui, né? Inclusive, eu voto no Lula. Todo mundo aqui vota em Lula, inclusive. Mas o patrão mandou o caminhão ficar aqui, né? Então tem isso, né? Agora o que a gente está vendo também, Marcelo, e está bem claro para todo mundo, o Brasil está irritado, né? É que a Polícia Rodoviária Federal não está aplicando as multas. Está aplicando só multa de trânsito de 5 mil, e a multa certa é aplicar que o TSE determinou, de 100 mil por hora. 100 mil por hora. Que aí os caras correm rapidinho. Chega lá, bate, ó, é o seguinte, cara, é 100 mil por hora. O cara vai embora rapidinho, não fica ali. Né? Ninguém vai querer pagar a multa de 100 mil. Agora, 5 mil, um grande empresário do agronegócio, ele paga, né? 5 mil de multa de trânsito, mas não tem uma multa determinada pelo TSE. Enfim, mas de qualquer forma isso já está diminuindo. Vai diminuir, vai queima o próprio bolsonarismo, né? Porque ele termina mal. E vai mostrando, sabe, Miguel e Dália, que eu acho,
essa coisa de judiando do país, né? Porque, por mais que isso vá acabar essa semana, as imagens que saem do Brasil lá para fora são de um país que não se acerta nas coisas mais elementares, como, por exemplo, entender o resultado das urnas. É uma besteirinha, mas que causa um prejuízo. Eu lamento demais. Essa coisa do mal perdedor ela é horrível. A gente já viu isso com Aécio Neves, que eu ponho no Aécio Neves a responsabilidade por tudo que aconteceu de desastre e de derrocada da institucionalidade do Brasil nos últimos anos, quando ele não reconheceu aquele resultado. Pois está aí esse outro querendo fazer a mesma coisa. A nossa sorte é que agora as instituições estão mais blindadas para esse tipo de espetáculo ridículo, que vai ficar só no espetáculo mesmo. Agora vai prejudicar algumas pessoas, né, e o país sair manchado. Agora, por outro lado, o Lula já vai governando também. Né? O Lula está já sendo chamado para ir para o exterior, para ir lá para a Copa não sei das quantas. Nós temos um presidente e um outro aquartelado lá sei lá, queimando arquivo, como dizem lá no Alvorada, né? Tem um comentário aqui tem um superchat da Alan Souza. Se ainda tivesse uma causa para a melhoria da classe, seríamos os primeiros a apoiar, mas por causa de um político safado, e a PRF está onde? PRF, eu estou esperando daqui a 2 meses prestar conta com o novo governo, toda essa safadeza, porque a PRF ela entende o seguinte, ela é responsável pela segurança de brasileiros e brasileiros na estrada. É exatamente o que eles não estão fazendo nesse momento. Então terão que ser responsabilizados por essa ausência aí. Não só o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, como todos aqueles agentes que neste momento estão sendo omissos, porque as pessoas também têm que ter discernimento para chegar e dizer, olha, uma ordem literalmente contra as minhas funções, eu não vou cumprir, não. Eu vou desobstruir esse negócio aqui, cara. Está na hora das pessoas entenderem a sua estabilidade, exatamente para se colocarem contra esses absurdos aí, né? Está passando da hora. Essa é exatamente a questão. A estabilidade existe por causa disso, para que as pessoas possam ter liberdade, compromisso e ética no exercício da função, acima dessa determinação, senão seria militarismo. Então, exatamente. A PRF vai ser necessário ali no governo Lula fazer um investimento de uma investigação séria de quem são os agentes envolvidos, o que mais esses agentes controlam, porque é isso, a PRF é responsável pela fiscalização das vias. E se ela consegue permitir que os bloqueios aconteçam, quase que fazendo a segurança de quem está bloqueando a passagem de rodovia, se ela consegue ter esse tipo de liberdade, o que ela não deixa passar também? Quem são esses agentes, com quem eles estão envolvidos, o que eles deixam passar, o que eles não deixam passar? A gente precisa pensar o que é o tráfico de armas no país, como essas armas atravessam o país, como chegam nas nossas periferias, e que a PRF, em teoria, que deveria estar fiscalizando isso, e já não tem se mostrado enquanto agente a serviço do Estado, e sim enquanto agente de intervenção política. Perfeito. Exatamente, Dara. Perfeito. E uma coisa também, e é o fracasso, quer dizer, a Polícia Rodoviária Federal tem um departamento de inteligência, né? Inclusive, na coletiva estava lá o diretor de inteligência. Eu olhei para aquele cara, pô, que departamento de inteligência é esse, né? Porque inclusive tem reportagem que já havia movimentação dos bolsonaristas para trancar essas estradas, e eles não estavam preparados para isso, né? E foram muito lentos, continua aí, você vê que continua esses trancamentos. Então, o lado bom, Marcelo, é que expõe, né? Eles ficam expostos, né? Então, o novo governo ele simplesmente vai trocar a diretoria toda, né? Colocar outros diretores e iniciar um processo administrativo contra esses que foram negligentes. Eu acho assim, Miguel, essa ação da PRF ela é uma continuidade do que aconteceu no dia da eleição, né? Foi uma estratégia pensada, programada para dificultar o acesso ao voto e, em caso de perder, ajudar que esses bloqueios acontecessem. Então, isso tem uma conexão, que em nenhum momento a PRF deixou de ser protagonista dentro dessa discussão desde o dia da eleição. E esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar desse sujeito, ele resolveu ser um ator importante.
Então, que ele assuma as consequências do fato de também ter optado por ser um ator importante nesse espetáculo todo. Ou ele está pensando que vai ficar assim desse jeito? Não. Vai chegar a vez dele. Agora, só que não é só dele, não. É dele, dessa inteligência todinha, porque o que a Dara coloca é muito mais grave, né? O que não passa de madeira ilegal, o que não passa de armas, o que não passa de tráfico de droga, afinal de contas, que ética tem um policial rodoviário federal? Quer dizer, é totalmente atenta contra a honra do policial rodoviário federal essas ações de boicote ao próprio país. Você vê, Miguel, Dara, que no Ministério Público Federal, diante da omissão do Aras, procuradores da República e procuradoras têm se colocado, têm demonstrado que isso atenta contra o Ministério Público. Então, essa inquietação a gente precisa ver na PRF, não pode ficar todo mundo calado assistindo isso, porque no momento o silêncio é conivência, na minha interpretação. Deixa eu trazer Deixa eu colocar um superchat aqui. O Décio Amado, hoje em São Paulo, o gado foi mugir na frente do 2º Exército. Impressionante a realidade paralela. A palavra de ordem era bora salvar o Brasil. Há essa oportunidade para trazer mais uma notícia aqui para a gente comentar, que eu pedi para o Guilherme subir, que saiu agora no Estadão, que é uma notícia com um compilado dessas manifestações, né? Além do atrancamento de rua, tem também uma coisa que é também lamentável, que são manifestações em frente a instituições militares, né? Aqui no Rio de Janeiro estão se manifestando em frente ao Comando Leste Militar, pedindo intervenção militar, né? Outra palavra de ordem é intervenção federal. Aí, intervenção, ninguém sabe o que é isso. O que é intervenção federal, né? Quer dizer, sabe sim, é ditadura, né? Eles querem que o Bolsonaro implemente uma ditadura. Coloca aí a notícia, que eu vou só ler essa notícia. Né? Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a escolha da maioria dos eleitores, reuniram-se nesta quarta-feira na Praça dos Cristais, em Brasília, na frente do quartel-general do Exército, a sede do Exército Brasileiro. Vestidos de verde e amarelo, enrolados em bandeiras do Brasil, eles fizeram um ato antidemocrático, pedindo a presença de um general para uma intervenção federal. Enfim, pode tirar. Aí tem atos em várias outras cidades também. Eles querem uma ditadura militar. Olha, o que eles precisam saber é que esses atos antidemocráticos, eles são crime, né? São crimes, inclusive, tipificados aqui, por exemplo, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essa coisa de promover o mau funcionamento das instituições. Então, tem reclusão de 2, 3, 4 anos, aí depende do crime. Então, assim, a nossa Constituição é uma Constituição que ela preserva o Estado de Direito e a democracia. É exatamente o contrário do que essas pessoas estão defendendo. Eles pensam, Miguel e Dara, por uma ignorância qualquer que eu ainda não entendi bem, porque essas pessoas têm uma dificuldade de entender, que o artigo 142 da Constituição Federal permite às Forças Armadas patrocinar uma intervenção, um golpe de Estado. Não permitem. O artigo 142, que fala das Forças Armadas, dizem que elas são necessárias à defesa da pátria. Nós não estamos em estado de guerra. Que elas são, embora não é de maneira nenhuma poder moderador, mas pode ser importante ali para garantir as competências constitucionais dos poderes. Nenhum poder está com a sua competência constitucional obstruída. O judiciário está funcionando, o legislativo está funcionando, o executivo acabou de escolher o novo presidente. Lei e ordem só no caso de calamidade última em que as polícias não existem. As polícias... Então, assim, não tem na Constituição Federal nenhum dispositivo, nem o 142, nem nenhum outro, dizendo que as Forças Armadas têm a competência de se sobrepor a poder para instaurar um golpe de Estado, por uma simples razão, Miguel e Dara. A nossa Constituição é a Constituição que redemocratizou o país. A nossa Constituição, ela acabou com a ditadura e não defendeu uma outra. É absolutamente esdrúxula essa interpretação ridícula que essas pessoas ficam aí na rua repetindo essa baboseira. Você não vai encontrar absolutamente nada sério, né? E outra coisa, aqui também fizeram um fuzuezinho na frente da 10ª Região Militar, e eu vou dizer o que foi que aconteceu. Nada.
os militares ficaram dentro do quartel escutando a zoada lá de dentro, mesmo porque eles sabem que se saírem vão estar cometendo grave crime contra a pátria. Vão eles também ser responsabilizados por esses crimes todos. Maravilha. Marcelo, eu vou terminar esse bloco aqui contigo, vou liberar você. Agradeço muito a sua participação e volto sempre aqui ao Jornal da Fórum. Miguel, você conta comigo, é só me avisar. Eu estou super à disposição, viu? Dar um super beijo para a audiência da Fórum. Eu adoro lhe assistir e participar mais ainda. Então me chame. Só não me chame muito não, porque você vai ver que se você me chamar, eu venho mesmo. Aí depois fica ruim. Se você cansar de mim, eu não vou me cansar de você. E aí... Pode deixar. Vou te chamar hoje. Vamos à vitória. Ó. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram em defesa do Brasil, em defesa da democracia. Não foram poucos os momentos em que eu precisei assisti-los para ter mais coragem para lutar. Isso eu falo pelo povo cearense, pelo povo nordestino em geral. Obrigado aí pela oportunidade, meu amigo. Obrigada. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu.